Capítulo 2. Uma Mulher de Deus. Parte 1. Edwin. Nosso atual ministério com homens começou há muitos anos, fruto da compreensão de uma verdade relacionada à nação de Israel, quando esta saiu do Egito para entrar em Canaã. Canaã era a terra prometida, o local onde Deus queria que Israel vivesse pela fé, a fim de receber o cumprimento das promessas divinas, feitas séculos antes ao patriarca Abraão. Era um lugar para desfrutar da presença e das bênçãos do Senhor. Canaã era uma terra rica, que manava leite e mel, ao contrário do Egito, onde o povo trabalhava apenas por pão e água. A Canaã do Antigo Testamento era um símbolo da vida neotestamentária, registrada no livro de Atos e vivida ainda hoje. Para nós, ela simboliza um lugar real, em que entramos pela fé em Jesus Cristo e pelo poder do Espírito Santo. É um lugar onde vivemos pela fé, onde as promessas de Deus se cumprem e onde Deus derrama bênçãos abundantes sobre nós. No entanto, 5 pecados impediram uma geração inteira de israelitas de entrar nessa terra, fazendo que todos morressem no deserto, com exceção de 2 homens que foram fiéis. Esses 5 pecados foram cobiça, imoralidade, pôr o Senhor à prova, idolatria e murmuração. O entendimento que tive, e ainda tenho, é que são esses mesmos 5 pecados que hoje impedem os homens de exercerem plenamente a sua hombridade, que evitam que os casamentos alcancem todo o seu potencial e que impossibilitam as nações de se tornarem grandes e longevas. Depois de ministrar essas verdades aos homens durante anos, escrevi um livro chamado Homem ao Máximo, que trata extensivamente do assunto. Como já mencionei, a maioria das nossas reuniões é exclusiva para o público masculino. Então foi muito interessante quando, certo dia, uma mulher me questionou acerca de nosso ministério. "Por que não há mulheres nas reuniões?" perguntou. Minha resposta sincera era que os homens agiam de maneira diferente quando não havia mulheres no recinto. Não havia muita coisa que uma mulher não devesse escutar, mas eu falava de assuntos como esses 5 pecados, muito abertamente e sem rodeios. Expliquei que eu ordenava aos homens que se arrependessem desses pecados e que talvez esse momento pudesse ser bastante constrangedor para uma mulher. "O que faz pensar que apenas os homens cometem esses pecados?" replicou ela. "O Senhor não acha que as mulheres também os cometem e precisam se arrepender?" Foi um bom argumento. Todos nós estamos sujeitos às mesmas tentações, crises de identidade e pecados. Além disso, todos necessitamos de Jesus Cristo. Aliás, recentemente descobri que os mesmos materiais e mensagens que apresentamos aos homens têm sido utilizados por inúmeras igrejas para desenvolver um ministério com mulheres. As mulheres sempre gostam de ler os nossos livros destinados ao público masculino. Porém, eu aconselho que, se lerem o livro primeiro, não sublinhem nada nele para então entregá-lo ao marido ou ao seu namorado. De fato, reconheço que a mulher precisa desse tipo de ministração, tanto quanto o homem. Vejamos então esses 5 pecados e como se aplicam a ela. A cobiça é o amor pervertido. É o desejo de agradar a nós mesmos à custa dos outros. O amor, ao contrário, é o desejo de agradar os outros, ainda que seja à custa de nós mesmos. As mulheres que acumulam dívidas altíssimas no cartão de crédito e, ao serem confrontadas pelos maridos, dizem: "Fiz isso porque te amo", estão mentindo. Isso não é amor, é cobiça. A ganância é uma forma de cobiça. É a mesmíssima coisa que aconteça em Wall Street ou no talão de cheques de uma mulher. A glutonaria também é uma forma de cobiça. Mulheres e homens obesos geralmente estão nessa condição por causa da volúpia de seu apetite. Um corpo obeso, porém, pode impedir uma mulher de viver um casamento em plenitude. Jamais me esquecerei de um homem em Houston, Estados Unidos, que me procurou após uma conferência. Ele me confidenciou que sua esposa ia a várias reuniões, pedindo oração pelo casamento deles, que estava em sérias dificuldades. Ela dizia que já não sabia mais o que fazer, pois seu marido não demonstrava nenhuma afeição por ela. Então ele me falou: "Amo minha mulher, mas ela ganhou tanto peso que não consigo mais sentir atração por ela.
Não aguento nem tocá-la ou vê-la nua. O seu emagrecimento resolveria totalmente o problema do nosso casamento. Já me ofereci para comprar-lhe roupas novas, fazermos uma viagem de lua de mel e pagar programas de reeducação alimentar. Tudo como incentivo para que ela perca peso, mas ela não consegue ver essa necessidade. Eu aconselhei, mas não fiquei sabendo o que aconteceu depois. Precisamos passar pelo aspecto físico para chegar ao espiritual. Uma amiga nossa, solteira, queria encontrar um homem que a amasse pelo espírito cristão que ela possuía, e não pelo corpo. Todavia, quando entendeu essa verdade, percebeu que não poderia negligenciar o corpo e achar que um homem não repararia nisso. Por fim, perdeu quase 14 quilos e ficou muito mais atraente, extrovertida. Tornou-se mais confiante no trato com as pessoas e, consequentemente, mais disponível e desejável. A lascívia é outra forma de cobiça, que consiste em viver sem restrições. Não faz diferença alguma se a lascívia é por sexo ou por comida. É cobiça do mesmo jeito. Há somente 3 tipos de tentação: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Portanto, 2/3 de todas as tentações que enfrentamos provém da cobiça por bens materiais e do desejo intenso por luxúria. Parece haver hoje uma espécie de camada de ozônio, secundária, construída pelo espírito de cobiça, envolvendo todo o planeta. É como se uma explosão houvesse liberado partículas que caem sobre todas as pessoas, em todos os lugares, e as contaminam em maior ou menor grau. Tem-se a impressão de que as novelas atingem o sucesso baseadas no sexo, no crime e na violência. É como se o espírito que rege a televisão fosse o espírito da cobiça. Os romances modernos também apelam para os apetites sensuais. A imoralidade ou pecado sexual é outro dos 5 pecados, e a Igreja não está imune a ele. Aliás, os pecados sexuais têm sido problema da Igreja nas últimas décadas. As mulheres que serviam como prostitutas nos templos não eram uma realidade apenas do Antigo Testamento. Elas afligiam também a Igreja neotestamentária. É óbvio que somos refinados demais, muito esclarecidos, sofisticados, sábios, civilizados e religiosos para admitir que as mulheres que hoje se envolvem com ministros e pastores, e sobre as quais lemos com tanta frequência, muitas vezes não passam de prostitutas cultuais. Elas cobiçam os homens de Deus em vez de buscarem o próprio Deus, e muitas vezes ainda pensam que estão servindo ao Senhor quando se entregam a esses homens. O lesbianismo entre as líderes no mundo também tem influenciado toda a sociedade hoje. Certa vez, um homem profundamente aflito me procurou, pedindo aconselhamento. Estava sofrendo terrivelmente desde que a esposa o deixara. Quando me disse que ela havia fugido com uma das pessoas mais chegadas a eles, perguntei: como ele era? Ao que ele respondeu em tom discreto: não era ele. Isso é que é castração da masculinidade que vemos hoje em dia. Aquele homem a estava experimentando na própria pele. Perder a esposa para outro homem não é algo tão incomum, mas perder-a para a mulher é arrasador. A homossexualidade masculina pode provocar o mesmo efeito. Imagine como deve ser terrível para a mulher ver o marido sair do armário, admitir sua homossexualidade, insistir que pode viver como bissexual, dizer que deseja continuar casado e ainda querer que ela aceite dividir o amor dele como um outro homem. É um egoísmo abominável. Foi muito difícil para mim entender o fato de que as mulheres possuem vícios sexuais tão forte quanto os dos homens ou até mais. A síndrome atual que leva mulheres viciadas a idolatrar o órgão sexual masculino é uma realidade. Dispostas a perder toda a virtude, elas sucumbem à mais grosseira lascívia, sem o menor pudor. O grande engano dos nossos dias é achar que podemos viver um estilo de vida imoral e, ao mesmo tempo, ter um relacionamento correto com Deus. Porém, ninguém que permanece em Cristo pode transformar o pecado em prática habitual. Dizer que não conseguimos viver sem permanecer no pecado equivale a negar o poder da ressurreição. O Espírito da Santidade, que ressuscitou Cristo dentre os mortos, continua a capacitar homens e mulheres a viver uma vida vitoriosa hoje.
Há uma diferença entre quem comete um pecado ocasional e quem vive na prática do pecado. Quer o pecado sexual esteja nas imagens da mente, numa filosofia pervertida que justifica aberrações morais, ou seja, concretizada por meio de um hábito impuro, é preciso reconhecê-lo, confessá-lo, arrepender-se e abandoná-lo. Se você cometeu um pecado sexual, peça a Deus que o perdoe e creia que ele o fez. Em seguida, perdoe a si mesmo, abandone o caminho errado e viva uma vida que agrade ao Senhor. Como o irmão falou certa vez em uma de nossas reuniões, a gente não se afoga porque cai na água, a gente se afoga se permanecer nela. O terceiro pecado, pôr o Senhor à prova, é insistir ou exigir que Deus faça algo contrário à sua palavra, incoerente com sua vontade ou que esteja fora dos seus caminhos. Viver continuamente em pecado, tendo consciência disso, é uma forma de pôr o Senhor à prova. Outra é pedir que as bênçãos de Deus no dia do casamento, quando um dos noivos sabe que não deve se casar com aquela pessoa. Tanto homens quanto mulheres precisam se arrepender desse pecado. A idolatria é o quarto pecado da lista. A casa de uma mulher é seu castelo, diz um velho ditado. No entanto, a casa pode se tornar um ídolo e os bens uma obsessão. Determinados estilos de vida também podem ser idolatria, e o têm sido, causando prejuízo a muitas mulheres. As mulheres que desejam ser o ídolo de um homem, que querem que eles a coloquem em um pedestal, estão se iludindo, pois terão uma vida difícil. Um pedestal é um lugar bem limitado, assim como uma prisão. A pornografia, seja leve ou pesada, não é apenas lascívia. Na verdade, é uma forma de idolatria, pois as imagens criadas pela mente se tornam ídolos, e a masturbação habitual se torna um ato de adoração. A murmuração foi o outro pecado que impediu Israel de entrar em Canaã, e que hoje tem impedido as mulheres de entrar em sua terra prometida. Há muitas formas de murmuração: a maledicência, a crítica, o julgamento, a reclamação e a fofoca. Amizades preciosas têm sido destruídas por causa de insinuações maldosas, que também constituem uma forma de murmuração. Os israelitas reclamaram com Moisés por causa da difícil jornada no deserto. Irritaram-se com os mandamentos e lamentaram que seu único alimento era o maná, o pão dos anjos, que Deus lhes provera. O Senhor considerou essas reclamações como um pecado contra si mesmo e os puniu à altura. As mulheres solteiras que reclamam de sua sina, da falta de homens disponíveis e também das dificuldades da solidão da solteirice, devem fazer uma autocrítica para que não se achem murmurando contra Deus. Se não forem prudentes, poderão morrer no deserto, do desespero, ou ser vítimas fatais do veneno destilado, pela raiz de amargura presente em seu coração. A murmuração impede que muitas mulheres desfrutem das bênçãos de Deus. Jamais me esquecerei de um pastor de Pittsburgh que me contou que sua vida fora quase destruída. Em sua igreja havia uma mulher por quem se sentia atraído, mas ele não fez nada, além de alimentar pensamentos sobre ela. Ciente de que até mesmo isso estava errado, foi procurar um amigo, também pastor, para confessar sua falha, buscando assim uma maneira biblicamente correta de purificar a mente e o coração. Depois do encontro com um amigo, foi visitar uma pessoa no hospital. Passou em seu gabinete e de lá seguiu para sua casa. Assim que entrou, foi recebido pela esposa, que o encarou com uma atitude de fúria total. "Pode ir falando tudo, seu adúltero", gritou ela, cheia de cólera. A partir daí, o relacionamento deles se degenerou. E anos depois, quando veio falar comigo, ainda não havia sido restaurado. O amigo com o qual se aconselhara contara à esposa sobre a confissão e ela, por sua vez, ligara para a esposa dele contando-lhe tudo. O resto você já sabe. A fofoca é uma forma de murmuração. Os pastores afirmam que um dos piores problemas que enfrentam, capaz de destruir ministérios mais rapidamente que qualquer outra coisa, é a fofoca na igreja. Há mulheres que frequentam reuniões de oração e dizem se preocupar com os outros, mas muitas vezes fazem pedidos de oração que na realidade são uma forma de fofoca disfarçada de piedade. Certa jovem casada havia tido um caso extraconjugal, porém estava genuinamente arrependida
e tentava de todo o coração salvar seu casamento por meio da graça de Deus. Porém, teve muita dificuldade em fazê-lo, uma vez que as pessoas a quem ela confidenciou o ocorrido, levada pelo pensamento de que ajudariam com conselhos, na verdade acabaram atrapalhando, formando uma espécie de corrente de solidariedade à irmã. Seus confidentes começaram a repassar a história da sua infidelidade adiante. Isto é uma forma de difamação, e difamação é murmuração, é crime também. Não estou afirmando nada que já não tenha dito pessoalmente, ou por escrito a mais de 5 milhões de homens. Mas agora estou dizendo esta verdade especialmente a você, leitor. Murmuração é pecado. Quer seja solteira, casada, viúva ou divorciada, toda mulher possui áreas na vida em que precisa vencer tentações e pecados. Precisa deixá-los para trás e entrar na sua terra prometida. Este é precisamente o desafio que lhes faço. Demonstre ser uma mulher de verdade. Há alguns anos, durante uma reunião em Washington, Estados Unidos, houve um momento em que a alegria do Senhor desceu sobre mim, com uma intensidade extraordinária. Tomado pelo júbilo do momento, tirei o paletó, balanceio de um lado para o outro acima da cabeça e gritei: não me envergonho de dizer que quero ser um homem de Deus. Surpreendentemente, em uma questão de segundos, os 2.000 homens que se achavam ali se puseram de pé e exclamaram a mesma coisa. A ousadia é uma forma de coragem. Em algum momento da vida cristã, ou em vários, quando um desejo sincero e exultante arde em nosso coração, é preciso que o expressemos de maneira pública, entusiástica e correta, para que Deus seja glorificado. Exultai-o, ó justos, no Senhor. Aos retos ficam bem louvá-lo. Uma cultura como a nossa considera isso reprovável, mas Deus não. Aliás, o próprio Senhor falou em voz alta: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. E Jesus orou em voz alta em algumas ocasiões. A identificação é a questão básica no que se refere ao cristianismo. Saber quem somos em Cristo é edificante. Não há nada mais arrebatador do que se levantar e declarar, mediante a justiça divina, a nossa identidade com Cristo. E ninguém tem o direito de impedir a nossa manifestação de coragem no Senhor. Experimente fazê-lo. Uma dose sadia de coragem é um bom remédio para a alma. Nancy. Não me envergonho de dizer que quero ser uma mulher de Deus. Feita esta declaração, quero agora continuar tratando do assunto da identidade, que Edwin trouxe à baila. Recentemente li um artigo sobre mulheres que criavam sua identidade por meio de roupas que usavam. À medida que lia, pensei: se eu criar minha identidade com base em roupas que são trocadas o tempo todo, onde está meu verdadeiro eu? Primeiro, porque nem sempre uso as roupas mais adequadas. Às vezes visto um roupão velho ou roupas com a cor errada. A busca por identidade ganhou importância durante o apogeu do movimento feminista moderno. As mulheres entraram em crise nessa área ao se rebelarem contra os padrões impostos a elas. Uma solução comumente adotada para resolver a crise feminina foi substituir o marido e os filhos por uma carreira profissional. Porém, as mulheres que aos 20 e poucos anos não quiseram ter filhos, começaram a tê-los aos 30 anos ou mais. Além disso, aquelas que se determinaram a escalar a montanha do sucesso ou que se encontraram à custa de outros, fracassaram em seus relacionamentos familiares e no trabalho. Outras rotas para achar a própria identidade se mostraram igualmente inadequadas. Uma das definições de identidade é o que faz com que uma coisa seja a mesma, ou tenha a mesma natureza que outra. Outra definição diz o seguinte: conjunto de características e circunstâncias que distingue uma pessoa ou uma coisa, e por meio das quais é possível individualizá-la. Para mim, identidade significa ser a mesma por dentro e por fora. As identidades que se baseiam em estilos, carreiras, marido, filhos, ou na ausência desses elementos, não proporcionam uma identidade verdadeira, já que esses são aspectos mutáveis da vida. Ademais, nós mesmos estamos em constante mudança também. A questão é muito mais profunda do que fazemos com quem nos associamos ou o que nos vestimos. Se identidade é ser semelhante a outra coisa, então só poderemos encontrá-la em algo externo a nós e que não mude. Se tentarmos encontrar nossa identidade no marido ou em nossa profissão,
acabaremos nos conformando a algo que é tão mutável quanto a nós mesmas. Com isso, perderemos a nossa singularidade. No entanto, existe alguém que é absoluto e que jamais muda: Jesus Cristo. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele estava presente no momento que fomos criadas, conhece o propósito da nossa vida e sabe quem somos bem no íntimo. Ele conhece o meu eu verdadeiro, muito melhor que eu mesma. Como podemos encontrar a nossa identidade em Cristo? A resposta é: permitindo que Ele nos mostre o nosso próprio coração e, em seguida, deixando que Ele o purifique, para que nos tornemos a mesma pessoa por dentro e por fora. Certa vez uma amiga fez uma afirmação muito inteligente. Disse ela: não se pode dar uma solução da alma para um problema do espírito. De fato, se tentarmos nos encontrar fora do domínio do espírito, jamais encontraremos a identidade que buscamos e, consequentemente, jamais alcançaremos a paz e a satisfação que podemos achar por intermédio de Cristo. Conheço algumas pessoas que conseguiram resolver, em definitivo, suas crises de identidade. Uma delas, uma conhecida pregadora, certo dia falou a uma congregação sobre a própria luta para alcançar um coração puro. Diz que, quando criança, decidiu que sua vida seria totalmente consagrada a Jesus. Após o casamento, chegou à conclusão que, entre todos os aspectos do seu ser, a mente era a mais difícil de ser purificada. Então começou um período de intensa busca pelo Senhor. Sua meta diária se tornou a seguinte: quando meu marido chegar em casa após o trabalho, quero me sentir como se pudesse escrever em uma lousa todos os pensamentos que tive ao longo do dia e não me envergonhar deles. Eu era membro da congregação e fiquei tão impressionada com aquela afirmativa que até hoje consigo ouvir a voz dessa pregadora em minha mente. Parecia uma meta completamente inalcançável, mas ao mesmo tempo plenamente merecedora do esforço. Comecei a perceber então que à medida que somos totalmente purificados, também nos tornamos totalmente identificados com Cristo. Perdemos nossa identidade nele, e ao perder nossa identidade nele, é que a encontramos. Isso é difícil de fazer, e todos nós falhamos às vezes. Todavia, a lição número 1 que tenho aprendido é que mesmo quando fracasso, Deus é fiel. Em segundo lugar, tenho descoberto que em tempos de maior intimidade com Deus, sou mais eu mesma, interior e exteriormente. É como se tudo o que sempre pensei que poderia vir a ser, todos os desejos que Deus colocou em meu coração, viessem à tona. O Espírito Santo me dá coragem para tentar realizá-los, e Deus é fiel em me ajudar a chegar. Por sua vez, os desejos e planos gerados pela minha própria mente, assim como os meus pensamentos negativos, parecem se dissipar na luz da presença de Deus dentro de mim. Durante anos, senti o estresse trazido por uma crise de identidade. Frequentemente, eu me pegava querendo ser o que na minha mente, na minha família, meus amigos ou as outras pessoas queriam que eu fosse. Em cada uma das 5 congregações que eu e Edwin pastoreamos, senti a pressão para ser o tipo de mulher que queriam que eu fosse. Em nosso primeiro pastorado, as mulheres da igreja acharam que eu poderia facilmente liderar o grupo de intercessão. O que elas não sabiam era que eu tinha apenas 2 anos de convertida. Mal tinha ideia do que vinha a ser oração intercessória. Mas o que eu fiz? Tentei liderar o grupo. Por fim, essas reuniões semanais acabaram e praticamente não dei atenção ao fato. Na época, eu nem sabia da importância da intercessão. Em outra igreja, tínhamos pouquíssimas pessoas. Na realidade, em nosso primeiro domingo naquele lugar, apenas uma senhora e seu bebê compareceram. Depois, à medida que a igreja foi crescendo, passei a ser solicitada a fazer de tudo, quer tivesse condições de fazê-lo ou não. Eu era professora da escola dominical de várias classes, cantava no coro, regia, liderava o departamento infantil, dava aconselhamento e assim por diante. Havia algumas áreas em que às vezes eu me saía bem, então continuei procurando servir de diferentes maneiras em cada igreja, por onde passávamos, sempre me sentindo na obrigação de fazê-lo. Contudo, essa vida de camaleão tinha de acabar. Se eu quisesse encontrar meu real propósito e identidade em Cristo, finalmente, por meio de bons ensinamentos, descobri quais eram os meus talentos e pontos fortes, e parei de tentar ser alguém que eu não era. Poderia cantar no coral, mas não regê-lo. Poderia organizar reuniões de mulheres, mas não necessariamente ensinar-lhes.
Poderia falar sobre minhas experiências pessoais para diferentes grupos e me sentir inteiramente à vontade testemunhando para outra pessoa, mas jamais poderia encarar uma multidão como evangelista. No entanto, essas são pressões em apenas uma área da vida. Há diversas outras, oriundas da família, da mídia, de várias outras fontes que temos de enfrentar diariamente. Descobri que quanto mais nos identificamos com Cristo, menos sentimos as pressões relativas à imagem que os outros têm de nós. Quanto mais nos estabilizamos nele, mais forças temos para superar as circunstâncias e o estresse. Talvez alguns fiquem surpresos com o fato de que se identificar com Cristo é um privilégio tanto de mulheres quanto de homens. O apóstolo Paulo nos ensina que no reino de Deus não há distinção entre judeu nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher. Jesus veio a este mundo para salvar tanto os homens como as mulheres. Ele deseja que ambos possam ter uma amizade profunda e íntima com ele. Há uma só fé, por meio da qual todos nós, homens e mulheres, estamos unidos em Cristo, que é a nossa esperança de glória. Se você não tem familiaridade com a Bíblia, à primeira vista, ela pode se parecer um livro exclusivo para homens, por conter tantos relatos sobre eles. Porém, tanto a vida desses homens como as histórias sobre as mulheres são exemplos para nós. Quando as mulheres descaracterizam as Escrituras, atribuindo sua importância somente aos homens, torna-se necessário que recorram a outras fontes, a fim de saberem como agir em relação a Deus. Talvez comecem a preferir livros, fitas e pregações ao estudo pessoal da palavra. Consequentemente, muitas mulheres não aspiram às coisas mais sublimes do Senhor, e não raro acabam deixando de usufruir o que Deus planejou para a sua vida. Agradeço ao Senhor pelos mestres, escritores e pregadores que tanto me enriquecem ao compartilharem suas experiências de vida e as revelações recebidas de Deus. No entanto, jamais poderia substituir meus períodos de oração e estudo profundo da palavra pelo ensino deles. O padrão de medida para a vida de toda mulher é a palavra de Deus. O objetivo que todas nós devemos ter é de ser semelhantes a Cristo. Estudar como Sara se submeteu a Abraão é ótimo, mas a submissão de Cristo ao Pai é nosso maior exemplo. Da mesma forma, analisar como Abigail intercedeu diante de Davi é bom. Todavia, a intercessão de Cristo em nosso favor diante do Pai é nosso maior exemplo. A palavra de Deus e o Espírito Santo vivendo dentro de nós nos ensinarão diariamente, levando-nos a um relacionamento cada vez mais íntimo com o Pai. É na intimidade desse relacionamento que a nossa verdadeira identidade se revelará a nós. Jesus Cristo pode resolver toda e qualquer crise de identidade.